Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Marcelo Oliveira, né? E hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais ou proporcionalidade. Gente, antes da gente entrar nessa definição, eu queria ponderar com vocês, queria ver para a gente analisar a importância das grandezas proporcionais, pessoal. Gente, ela sempre esteve no nosso dia a dia. É interessante como as grandezas proporcionais, grandezas que também proporcionalidade está diretamente ligada à razão. Nós vamos ver, né, já na próxima semana, o que é uma razão diretamente proporcional, inversamente, o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Gente, mas é algo magnífico. Professor, por que, que o senhor fala isso? Porque, gente, a ideia de proporcionalidade e de razão, ela está presente no nosso dia a dia. Ela sempre esteve presente no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não se dá conta. E é um assunto que a gente vai levar até a faculdade. Eu não digo nem até o ensino médio, porque a gente trabalha sempre com grandeza, com a ideia de proporção e de razão, sempre até na faculdade, não é? Então, ou seja, sempre. A partir de agora vai ser um assunto que vocês vão ver constantemente, ok? Essa definição eu enxuguei para que vocês entendam e eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender o conceito. Se não, vejamos. Olha só. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja a velocidade, área ou volume de um material. E é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. Ou seja, a gente sabe, proporção e razão estão diretamente ligados, né? Por isso que eu disse a vocês que nós vamos ver essa ideia de proporção, o que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se vocês perceberem, aí nós temos. Vamos entender como duas frações, né? A está para B, assim como C está para D. Vocês percebem, ó, A está para B, assim como C está para D. Vocês, na verdade, a gente já começa a trabalhar grandezas proporcionais no quinto ano, né? A gente vai seguindo no sexto ano, quando a gente vê frações equivalentes, a gente já está ali tendo uma ideia do que seja uma razão e uma proporção. Vamos a um exemplo prático, pessoal. Olha só que interessante. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, 80. E em 5 horas, 100. Professor, eu consegui aqui. Agora vocês olhando para esse exemplo, vocês vendo esse pequeno exemplo que eu estou dando, né, na vida prática, né? Vocês percebem que a cada hora ela produz 20 impressões. Se em 1 hora produz 20, em 2 produz 40. Em 3, professor, 60. Em
4. Ah, professor, 20. Ou, perdão, 80 em 5. Ah, professor, 100 em 6. Ah, professor, 120. Ou seja, gente, a cada hora ela produz 20 impressões. É interessantíssimo, pessoal, como quando a gente vai aumentando a quantidade de horas, a gente dobra a quantidade de impressões. A gente sempre vai de 20 em 20, 20 em 20, 20 em 20. Isso, gente, são grandezas proporcionais. Cada vez que eu aumento uma hora, eu aumento 20. Cada vez, sim, uma hora 20, 2 horas 40, 3 horas 60. Gente, isso nada mais é do que uma grandeza proporcional. Olha lá embaixo, que eu pego ali 5 sobre 100 e de repente você está vendo 1 sobre 20. Professor, o que é isso? É uma invenção? Não, gente. Divida. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá 20. Onde foi que a gente viu isso? No 5º ano. No 6º ano. Fração irredutível. Olha que interessante. Não é? Então, quando a gente pega, gente, quando a gente lê a matemática, quando a gente vê esses exemplos, a gente vê o quão importante é a matemática. Então, eu estou sempre passando para vocês, conversando com vocês e sempre colocando que nós não vivemos sem a matemática. Nós precisamos da matemática no nosso dia a dia. Então, gente, já na próxima aula nós vamos ver o que é uma proporção direta e inversamente proporcional. Tá ok? Então, entendam a matemática como algo que está ligado totalmente com a vida. Não é? Sempre a gente nas nossas aulas, né? Nós já estamos perto do nosso retorno, graças a Deus. E a gente sempre está falando isso. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Contem conosco sempre que vocês precisarem. Nós, professores, direção, coordenação, nós não estamos medindo esforços para passar para vocês o melhor conteúdo. Estamos trabalhando com vontade, com ímpeto, com garra, tá bom? E para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Se cuidem.